pastor, qual que é o tema? Eles sempre me perguntam. Pastor Campos que fala assim, como é difícil às vezes achar um tema para a palavra, né, pastor? Se eu ponho a gente vai ministrando, já põe no nosso coração, e às vezes, mas eu falei assim, olha, um tema é algo que eu compartilhei um pouquinho também com nossos líderes e pastores lá no fundo hoje, na sala de intercessão, seja intencional. Siga, sirva, semeie ao Senhor. Seja intencional. E nesses tempos que temos vivido, tempos bastante, vamos dizer assim, no mínimo ecléticos, de extremos, de polarizações, de tantas pessoas que querem viver ou colher, querem viver o fim no começo. É como eu querer ter uma casa construída sem começar a construir. Querem colher sem ter semeado. Vivemos tempos de pessoas onde, como posso dizer, são influenciadas, são muitas das vezes guiadas, norteadas por pessoas que não têm base, não têm história, não têm lastro, não têm fundamento. Como eu posso ensinar aquilo que eu não vivi? Como eu posso orientar? Como que um cego pode dar orientação de visão para aquele que não enxerga? Temos notado que vivemos dias onde me parece que multidões estão muitas das vezes seguindo orientações cegas, orientações sem fundamento, orientações sem experiências, e por sua vez acabam compartilhando, influenciando outros no mesmo modelo. Eu não procuro buscar uma base, um fundamento, tentar aprender, tentar ver se aquilo é real, que hoje muitas vezes chamam de fake news, não é? Compartilhei e nem sei se aquilo era real, é fake news. Posso dizer uma coisa? Isso está acontecendo também dentro da igreja do Senhor, ou igreja que se diz igreja do Senhor. Falta de palavra, falta de discernimento, falta de diariamente ter um tempo de busca e intimidade com Deus. Não só leitura bíblica, não só o tempo pela manhã onde você busca ter um tempo de oração, não. Intimidade, sede de Deus. Jejuar é algo raro hoje em dia. O ajoelhar, de prostrar, não que se não for assim não é aceito, mas no sentido de entregar, entrar no meu quarto e me prostrar e me dobrar, e o Pai que me vem em secreto ouvir o meu clamor, o meu pedido ou o meu agradecimento. Um diálogo com o Pai cada vez se torna mais raro. Eu não sei você, mas por vezes eu me pego entretido a tantas atividades. Trabalho numa empresa multinacional, vocês, os irmãos sabem que eu sou voluntário na igreja também. Uma agenda tão cheia, tão cheia. E quantas vezes, em meio a tantas coisas, eu às vezes, Senhor, preciso de Ti. Aí eu breco, parece que eu dou um cavalo de pau, falo, puxa, é verdade. Porque eu estou tão, fala igual os gaúchos, falam, atucanados, porque eu estou tão preocupado, por isso que eu estou tão desesperado, se eu tenho já aquele que me orienta, que me conduz, que me acalma, que me discipula, que me mostra, me leva a passos verdejantes. Mas muitas das vezes nós preferimos olhar para o nosso eu, para a nossa experiência, ou para pessoas, às vezes até famosas, não sei porquê, mas às vezes parece que o famoso é mais importante, deve ser mais sábio, deve ser mais inteligente. Será? E olhando para isso, por falar em sabedoria, 2 livros na palavra, teologicamente, são voltados para esse pilar da sabedoria. Livro de Provérbios, mas também o livro a carta de Tiago. Muitos falam que a sabedoria é uma base de sabedoria do Novo Testamento. Eu queria te convidar, eu vou pedir diferente hoje. Se você quer anotar, vou deixar a luz, Cauê, acende a luz da nave,
Gostaria de ler muitos textos. Se possível, guarde esses textos para você meditar depois. A importância de você degustar a palavra de Deus por mais tempo. Amém? A carta de Tiago, e aqui Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, prontos para ouvir, tardio para falar. Eu preciso ouvir, meditar, entender, compreender e, possivelmente, após isto, falar, me posicionar. Segundo o texto que também Tiago diz, você seguindo a ler, desse capítulo 1, lá no versículo 26, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. Nunca tivemos uma sociedade com tantas pessoas que se diz conhecer o cristianismo, seja católica, cristão, protestante, qual placa de igreja. Nunca tivemos tantas pessoas tão rasas no conhecimento da palavra de Deus, com tanta desenvoltura para aquilo que não é a palavra de Deus. Línguas que matam, línguas que criticam, línguas que condenam, mas não línguas que pregam, não línguas que semeiam, não línguas que levam as boas novas de salvação. E aqui quando Tiago fala, engana-se a si mesmo, a sua religião não tem valor, deixa de dar peso, de mostrar, eu sou a igreja. A igreja, queridos, não são essas paredes. A igreja sou eu e a igreja é você. Quando vivemos mortos para os nossos pecados e vivos para o mover do Espírito Santo de Deus em nós no nosso dia a dia. E eu caminho com o propósito de Deus, eu sigo com o propósito de Deus, eu falo o que a Bíblia diz, eu professo a profecia, é esta palavra, eu declaro a profecia da palavra de Deus na vida das pessoas, eu declaro cura, declaro salvação, eu declaro libertação, eu uso a palavra de Deus através do Espírito Santo para levar vida. Então eu uso meus lábios para apacentar a muitos. A minha língua passa a ser manancial de vida e não de... Está comigo, Lagoinha? De vida e não de morte. Lembra de Provérbios 18, 21? A morte e a vida está no poder da... O quanto de vida nós temos proferidos como igreja, o quanto de vida nós queremos continuar semeando, plantando como igreja. Falei de Provérbios, veio um outro texto aqui, Provérbios capítulo 18, depois eu volto para Tiago, perdão, capítulo 6, Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante, fala assim, o Senhor Deus trazendo para nós 6 coisas que Ele odeia, mas uma delas Ele abomina. E eu me parei, eu fiz questão de escrever 1, 2, 3 na minha Bíblia, e o versículo 17 diz assim: olhos altivos, soberba, o Senhor odeia. 2, língua mentirosa, o Senhor odeia a língua mentirosa. 3, mãos que derramam sangue inocente. Sangue inocente, meus irmãos, tem tantas áreas. Nesses tempos, no mundo, para não dizer no nosso Brasil,
tão sofrido, a quantidade de mães que estão abortando, derramar sangue de mãos inocentes. Ah, mas eu tenho direito, e o direito dele ele não tem, ou dela. Em tantas outras áreas, na área do governo, na área da saúde, na área da justiça social, talvez injustiça social, tantas áreas, que muitas das vezes nós deixamos de ser intencionalmente posicionados, para dizer: ei, a palavra de Deus diz, versículo 18, coração que traça planos perversos. Estou lendo a Bíblia da linguagem para confirmar com os irmãos. Estou lendo a NVI, sempre gosto de compartilhar. Pessoas que se apressam, não só querem fazer mal, mas elas querem, vamos fazer rápido, vamos fazer isso. Maquinam a maldade. O Senhor odeia isso. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que espalha mentira. Pastor Rogério é igual eu, corintiano. Eu chego para não, Pastor Rogério é palmeirense, ó, daqueles de marca maior. Carlão lá, fala o Carlão ama o Corinthians. Estou brincando assim, mas normalmente em áreas que expõem a pessoa numa área de prejuízo. Uma pessoa foi fazer um serviço aqui na igreja essa semana. Eu vim, graças a Deus, trabalhando em home office, eu vim aqui, trabalhei daqui, pude atendê-los, eles prestando serviço. Em determinado momento, tive uma pausa, perto do almoço, pude falar com eles. Não almocei, foi o meu melhor almoço, conversando com eles. Pastor, o rapaz falando, crente, pastor, conversando, tal, falando lá pelas tantas, falei assim, rapaz, está muito sério. Às vezes eu sou mais sério aqui, mas informalmente também gosto de brincar, queridos. O crente não precisa ser maracujá de gaveta, não. E eu brincando com ele, ele falou assim, que a vida não está fácil, está dura, não sei o que lá. Resumindo a longa história, ele foi abrir o coração dele, que ele e a esposa, com 2 ou 3 anos, vão para 3 anos de casado, tem uma filhinha, estão quase se separando dentro da igreja. Começou a abrir, das coisas que ele começou a abrir, o Senhor começou a mostrar para mim que existe a história do a versão A, a versão B e a verdade. Saibam, sempre é assim. Eu ouvindo a versão A, mas na versão A o Espírito Santo de Deus mostra para a gente. E eu falando, filho, isso. O Senhor começou a me dar algumas perguntinhas. Falei, você já fez isso? Você já fez aquilo alguma vez na vida? Ela não merece, ela não vai gostar, ela não sei o que. E ele proferindo coisas assim difíceis. Algumas poderiam ser justificadas, talvez sim. Aí a minha pergunta foi: quando Jesus te salvou, você lembra? Como você era? Como você estava? Ele olhou para como você estava e te jogou de largo? Ou ele morreu na cruz por você? E nesse tempo, a gente pode continuar e perpetuar e ter um tempo de conversa. Eu pude dizer assim, ele falando de algumas mentiras que estavam acontecendo, sendo levantadas, parece que para separá-los. O Senhor pôs no meu coração: é isso que eu abomino. Ser abominável diante do Senhor, que está aqui, ó. Aquele que provoca a discórdia entre irmãos, o Senhor abomina. Ele não só odeia, ele abomina. E eu comecei a comparar a discórdia entre irmãos mediante a soberba, a discórdia entre irmãos mediante os que derramam sangue inocente, assassinato. O Senhor abomina a discórdia entre irmãos, é mais grave para ele mediante um assassinato. Olha, irmãos, como é sério isso. Como é sério isso.
E não pense que isso a gente só vive na escola, na faculdade, no trabalho. Muitas vezes, no nosso convívio dentro da igreja, que chamamos de corpo de Cristo. Esse é o ano da 2022, é o ano da... Se é o ano da vitória, eu só tenho vitória mediante... Ah, estão comigo? Mediante lutas, não tema não, é isso mesmo. Mediante lutas. E como eu estou preparado para enfrentar as lutas? A palavra de vitória já foi dada, já foi liberada a nós. A conquista, como o pastor disse, como Efésios eu comentei aqui, já disse, a bênção, Deus já decretou ela para mim. A questão é se eu vou ou não tomar posse e me posicionar. A importância de eu me posicionar. Eu estava lendo Tiago. Voltamos para Tiago, capítulo 3 agora. Vamos para o 2, vamos para o 3. Correr um pouquinho. Capítulo 3, versículo 3 e 4 diz assim: quando colocamos freios na boca do cavalo para que ele nos obedeça, podemos controlar o animal todo. E ele continua falando. E aqui Tiago está falando sobre a língua tem o poder de dirigir. E ele continua falando de um navio gigante, com um pequeno leme, consegue virar ele para um lado e para o outro e conduzir um navio gigantesco. É uma verdade. Ou seja, a língua dirige. Oxalá nós possamos usar a nossa língua para dirigir. Eu, minha casa, meu bairro, minha cidade, meu país, para os caminhos do Senhor. Você aceita? Você quer participar disso? Você quer isso para você? Versículo 5, 6, 7. Tiago diz que a língua tem um poder destrutivo, como um palito de fósforo. Você pode queimar uma cidade inteira. É comparado à língua. Pastor, no dia de hoje o senhor veio preparado, que nós podemos matar uma pessoa, uma história, a história dela às vezes por causa da língua, por causa de um posicionamento ou de um não posicionamento. Eu me firmo e auxilio. Fulano, isso aqui eu quero te ajudar. Falava pela manhã com os nossos líderes aqui. Quantas pessoas Deus permitiu que ela chegasse até você, para ela ser abençoada, para ela ser canal de bênção, para que através de você, ao abrir os seus lábios, ao se posicionar, ao ser intencional, ela possa seguir Jesus, ela possa ouvir Jesus. Eu não estou falando apenas, eu estou falando num aspecto como um todo. Colega de trabalho, chefe, assistente, a senhora que às vezes faz faxina, que muitas vezes as pessoas desprezam, queridos, o dono da empresa, responsável, outros líderes. Deus te usa para ser canal de bênçãos, ferramenta de justiça nestes dias, plantio dele para a glória dele. Ele tem feito isso. Exercitemos, meus queridos, o uso da nossa língua para o bem, para abençoar. Versículo 9 em diante mostra Tiago mostrando que a língua ela é contraditória muitas das vezes. Está falando do Senhor, está falando de Deus, daqui a pouco está falando mal do Filho de Deus. Permite, não tem domínio, não tem controle. Domínio próprio, fruto do Espírito. Cadê a moçada que estava, acho que é sábado retrasado, né? Fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão. Tão importante para os nossos dias, meus irmãos. As pessoas precisam de um exemplo, precisam de uma base, precisam de alguém para olhar e se inspirar e seguir, porque nós não nos posicionamos, não somos intencionais. Eles procuram qualquer outro,
Não é só para os jovens, é para todos. Eles procuram seguir o que está talvez no BBB, ou naquele lugar, ou da revista, ou do youtuber. Que tal esse líder? Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está em mim, está em você. Para 3 pontinhos. Qual a função do Espírito Santo de Deus em mim e você? Só para nós? Não. Porque o Espírito Santo, o Senhor me ungiu para pregar, para levar as boas novas de salvação, para curar os enfermos. O Senhor, o Espírito Santo, enviou o Espírito Santo dele nessa terra há mais de 2000 anos. Para quê, meus irmãos? Para habitar em mim e você. E para habitar, para nós possamos ser sempre abençoados? Não, para sermos abençoados e sermos abençoadores. Seja intencional. Olhando para a Bíblia, há muitos homens e mulheres de Deus que se posicionaram, foram intencionais, principalmente no uso da língua. Quem a gente fica a língua acha que é só o aspecto negativo. Vou pegar alguns exemplos aqui para compartilhar com a gente. Porque pessoas que diante de situações que eles foram confrontadas, elas falaram não. Ah, mas ia ser tão bom para você? Não. Eu estou passando por isso, por aquilo. Dá um jeitinho aqui que eu consigo te ajudar. Põe uma cláusula a mais no contrato, a gente racha esse adicional. Não. É uma viagem para outro país, não tem ninguém te vendo. Dá para dar uma fugidinha? Não. Pessoas que foram fiéis, independente da situação, porque Deus está junto. O Espírito Santo de Deus está em nós. Onde Deus está. Como você se posiciona? Separei um exemplo aqui. 4 exemplos, tem vários. Se der tempo eu falo de todos, mas um exemplo. Vasti. Quem lembra de Vasti? Alguns lembram, amém. As mulheres em peso. Era uma rainha, esposa do rei. Cadê mulheres? Rei Assuero. Velho Testamento, o apóstolo Campos. A gente precisa pregar mais Velho Testamento aqui. Terça-feira, aleluia. Rei Assuero. Ele estava fazendo uma festa de dias. E lá pelas tantas, naturalmente, o vinho já estava, tinham bebido muito vinho e tal. E o rei Assuero falou assim para a esposa dele: faça uma apresentação, faça uma dança, se mostre seus dotes do seu corpo, para que os homens possam ver e apreciar. Qual foi o posicionamento dela? Não. Ela foi objetiva? Não. E o rei foi mais insistente depois, falou assim: olha, você é minha rainha, você tem que me obedecer. O risco que ela corria era grande. Se você não fizer agora, você vai perder tudo. Vou te tirar, te destituir dessa posição. Os bens, a vida boa que você tem, não vai ter mais nada. Qual foi a resposta dela? Não. Pelo não dela, você conhece a história, pode ler o livro de Esther. Ela saiu. Esther subiu para ser mais uma rainha do rei. E por conta de Esther ser colocada nessa posição, ela conseguiu dar livramento para todo o povo de Deus. Mas sabe onde isso começou? Por um não de Vasti. Um posicionamento intencional. Todo o povo judeu foi liberto. Olha, você olha lá atrás, você não vê a consequência. Ah, mas eu estou sofrendo pelo meu posicionamento. Fique firme. Deus está contigo. No momento certo, da maneira, no Kairos dele, Ele vai te colocar na posição de glória.
outro, falei de Legacy, me chamou o Daniel, jovenzinho. Lembra de Daniel? A gente costuma lembrar muito de Daniel na cova dos leões. Mas antes de chegar na cova dos leões, ele ainda jovem, os teólogos dizem que entre 14 e 15 anos de idade, mais ou menos, quando ele foi escravizado pelo rei Nabucodonosor, foi levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, os mais bonitos, vistosos, que se falava bem, falou assim: leva ele para a corte do rei, para que ele seja treinado, capacitado para me servir. Daniel estava sozinho lá, não tinha só os pais dele lá. Ele podia falar assim: estou num lugar bacana, tem comida boa, agora eu vou fazer a festa. Ele fez isso, irmãos? Não. Quando o mordomo lá delegou alguém para cuidar deles, para dar o alimento e tudo mais, as iguarias, os vinhos do rei, ele falou assim: não vou me contaminar com os manjares do rei. E ele foi estratégico: me dá legumes e água. Aqui, por exemplo, a ideia de jejuns é uma consagração. Ele se consagrou: Senhor, eu só vou comer legumes e água. Me dá uma semana. Se uma semana eu não tiver mais bem vistoso do que os outros, aí a gente volta a falar. Em uma semana ele estava mais forte, mais corado, chamando a atenção do que os demais. Ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Não. Esse não, como jovenzinho que ele deu, podia fazer tanta festa, tanta bagunça, talvez até orgia, que era muito comum dentro do reinado. Ele se conteve porque ele estava se posicionando diante de Deus. E lá na frente, já colocado como um dos ministros do reino, quando injustamente foi julgado: porque você se prostra para Deus e não para essa estátua, cova dos leões, saiu vencedor. Deus era com ele. O seu posicionamento intencional traz provocações para este mundo. Você confronta o inferno, e o diabo vai fugir, porque o Senhor é contigo. Operando ele, quem pode impedir, meus irmãos? O nosso propósito de vida agradável, vida plena, não é aqui na terra, é no céu. Porque muitas das vezes ansiamos: eu preciso ser rico, eu preciso ter uma casa na praia, eu preciso ter isso, eu preciso ter, e não ser. E a cada vez mais, muitas das vezes, essas situações me desviam, me afastam do propósito do Senhor. Na cova dos leões, ele não abandonou a fé dele. Se eu morrer, o Senhor é comigo. Se o Senhor me libertar, o Senhor é comigo. Ele tinha convicção de quem ele era, de quem era o Deus que ele servia. Como tem sido o seu dia? Como tem sido esses dias na sua vida? Diante dos problemas, diante das situações. Um outro jovem, amo falar desse jovem, principalmente quando às vezes preciso dar alguma palestra profissional, peço permissão se eu posso usar textos também da Bíblia, que às vezes tem empresas que não permitem. José, jovenzinho também, abandonado pela família, pelos irmãos, perdão, vendido, um homem livre se tornou escravo, como escravo, na casa de Potifar, continuou sendo fiel, se posicionando, intencionalmente, porque ele não servia a Potifar diretamente, ele servia o Deus dos pais dele. A gente vai saber disso quando tudo ele coordenava, tudo ele gerenciava, exceto a esposa de Potifar, e essa cresceu o olho em cima dele, um moço fortão, bonito,
Quero ele para mim. O marido não estava. Qual foi a frase dele? Está em Gênesis 39, depois você pode meditar lá. Qual foi a resposta dele? Como eu poderia abandonar, trair o meu Senhor e também o Deus dos meus pais? Não. Ele deu um redondo não. E ela, não contente com o não dele, partiu para cima dele. Ele, perna para quem quer. Correu da aparência do mal, correu para não se contaminar, fugiu. Essa é a importância. Posicionamento. Ele se posicionou. Mas depois foi para a cadeia, ele pagou o preço. Ele estava em paz. Não importa o que os outros pensem, meus irmãos, não importa o que os outros falem. Mas estão falando de mim. Como que está você e Deus? Descansa no Senhor. Lembra de Abraão? Abençoarei os que te abençoarem. Não se preocupe. Deus chamou, se levante. Deus te direcionou, siga. Deus te deu uma orientação, obedeça. Mas estão falando. Não importa o que estão falando, importa o que Deus diz. Importa o que você declara. Não, isso é pecado, isso é errado. Sim, Senhor, eis-me aqui. E eu sigo, eu caminho, eu prossigo. É algo intencional. Nós precisamos nos posicionar como irmãos, como irmãs, como corpo de Cristo. Esta é a importância. Quantas consequências vieram pelo posicionamento de José? Parou para pensar? Por um bom tempo ruins para ele. Mas ele não estava preocupado pelo que ele estava passando. Ele sabia que ele estava obedecendo a Deus. E no momento certo, quando ele foi colocado, Deus permitiu que ele chegasse diante do rei e revelasse o sonho do rei. O que aconteceu? Ele só revelou o sonho? É isso, rei, o sonho? Não. Ele foi ousado, intencional. Rei, esse é o sonho. Já que esta é a revelação, aproveita e faz isso, e constrói silos e faz isso. Quantas vezes Deus tem te colocado na marca do pênalti, diante de homens e mulheres, para você se posicionar? Já pensou uma pessoa que está quase que querendo tirar a sua vida, e Deus permite que você chegue nela e fale assim: ei, Jesus te ama. Pô, aqui, Rafa, você que está na mídia social, não sei quem está assistindo, Jesus te ama. Jesus te ama, não importa se você foi abandonado por pais, por familiares, Ele não te abandona, nunca te abandonou e nunca te abandonará. Nós precisamos ter essa concepção, meus irmãos, que Deus nos ama. Ele não nos ama apenas para nós mesmos, Ele nos ama para que nós entendamos isso e vivamos, porque Deus é amor. Vivamos Deus para com o próximo, e para com o outro, e para com o outro. Aqui na Lagoinha, você sabe que eu sempre falo, uma igreja grande para... Jesus. Lagoinha, uma igreja grande para servir, e pequena para se importar. Até onde nós temos servido? Até onde nós estamos nos importando com o próximo? Intencionalmente, agindo, tendo planos. No seu plano de 2022, cada área, o quanto você colocou de que vidas que você quer resgatar para o reino de Deus. Senhor, eu vou fazer um curso de faculdade, um curso aqui e tal, mas neste curso, Senhor, permita, Senhor, que eu conheça algumas pessoas assim, que eu possa, elas venham me procurar, ou que eu possa falar e chamar a atenção delas, para que eu possa falar do Teu reino. Senhor, nessa empresa, o Senhor está me promovendo. Obrigado, Pai, que Deus promove o justo. Deus levanta o justo para continuar sendo carvalho de justiça.
Deus tem me levantado, obrigado, Senhor, me ajuda a poder servir, abençoar aquele que está passando necessidade, talvez dar uma oferta, uma cesta, aquele que está passando uma necessidade da alma, que eu possa dedicar um tempo a conversar com ele, no almoço, no jantar, eu não sei, mas Senhor, usa-me, faz parte dos seus planos para este ano. Ousadia. Por causa de José, centenas e centenas, milhares de pessoas não morreram de fome, porque ele foi levantado, se colocou à disposição na brecha e com ousadia gerenciou, cuidou de uma grande nação, e as outras nações vieram até ele para serem abençoadas. Para fechar, meus irmãos, vou dar mais um nome aqui: Moisés. Quem lembra de Moisés? Amém. O Mar Vermelho, várias passagens de Moisés. Eu gosto daqueles filmes que eu assisto com as crianças, onde mostra Moisés, jovenzinho, correndo com o irmão, neto de Faraó, adotado. Moisés, quando soube, imagina, ele seria possivelmente um dos sucessores, possivelmente, quando ele soube que Faraó não eram os pais dele, quando ele soube que o povo que estava sofrendo, o povo hebreu, era o povo dele, ele se posicionou. Olha que interessante, jovem. Senhor, eu não posso continuar aqui. Eu não posso continuar aqui curtindo a minha vida, estando tão bem, tão agradável, e ver meu povo sofrendo. Esse é o meu povo, meus irmãos. Ele abdicou de uma vida boa, agradável, para fugir e voltar para o caminho de Deus. Indo para o deserto, uma longa história, e ele volta para ser o libertador, usado por Deus. Através de Moisés vieram as pragas e o povo foi liberto da escravidão de Faraó, Satanás. Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã, para você ser um libertador de vidas cativas, um libertador de vidas acorrentadas, pessoas viciadas, libertas por sua vida. Ah, mas não sou eu, não, é Cristo em você, esperança da glória. O Espírito Santo de Deus em você, promovendo vida. O Espírito Santo de Deus promovendo libertação, correntes sendo quebradas, porque você disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Abrirei os meus lábios, usarei minha língua para ser manancial de vida. As minhas línguas, Senhor, será usada para ser bênçãos e não maldição. A minha língua será usada para prover profecia da palavra de Deus. Eu, Senhor, serei aqui, eu me colocarei à disposição, pagarei o preço. Eu não sei qual é o preço, eu não sei se eu vou ser perseguido, eu não sei se eu vou ser caçado, se eu vou perder minhas vestes, mas Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Precisamos nos posicionar, meus irmãos, intencionalmente. Vamos ficar de pé? Você que está com a sua Bíblia, abra ainda no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. O Senhor ainda tem um restinho para nós. Capítulo 10, versículo 12 em diante. A palavra diz assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Preste bem atenção neste texto. Em casa, grifa se for o caso. Não lhe sobreveio tentação que não fosse comum aos homens.
outros também receberam a mesma tentação, inclusive Jesus. Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. É um compromisso de Deus. Olha, ele falou assim, ó, você não vai ter uma tentação maior do que você pode suportar. Então suporte, porque essa tentação eu estou contigo e te dando vigor e força. Mas vamos lá, a palavra diz: quando você for tentado, Ele mesmo providenciará. Quem é esse Ele? O Senhor providenciará um escape para que você possa suportar. Você não precisa sofejar, amaldiçoar, reclamar. Use a sua língua para continuar abençoando. Ah, fulano fez isso para mim, eu não estou aguentando mais. Senhor, estou aguardando o escape, porque a tua palavra diz: estarei contigo na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Confia no Senhor. Confiar de estar aqui é tão gostoso, é verdade, mas de confiar é lá fora, é viver, é praticar. Você quer ter experiência com Deus? Quem quer ter experiência com Deus? Alguns acho que mais ou menos. Eu quero ter mais experiências com Deus. Pratique a palavra, ore e confesse a palavra. Você vai ver coisas novas, grandes acontecendo, muitas difíceis. Se o Lécio está online essa semana, irmão da igreja, passou por um período tão difícil nesses últimos finais de semana. Sua mãe internada, estive lá orando por ela no hospital. Tempo de renovo. Ele ficou meio torto, falou: pastor, renovo é meio estranho. É tempo de renovo, tempo de busca, Senhor, tempo de clamor. Essa semana o hospital me ligou, não conseguiu falar com eles. Está de alta, pode vir buscar a irmã do Senhor. Está abençoada na sua casa, sendo cuidada, amada, serva de Deus. Meus queridos, o choro tem um prazo de duração, uma noite, mas de manhã a alegria vem. Sabe? Em Mateus 4, lembra da tentação de Jesus? Aqui está falando da tentação. Ele não permitirá que você seja tentado além do que você possa suportar. Jesus também foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado a mentir? Sim. Foi tentado a roubar? Sim. Jesus foi tentado por mulheres? Sim. Foi tentado a enganar? Sim. Em todas as coisas Jesus foi tentado, mas ele foi firme e foi fiel. No ápice da tentação, o tentador foi tentar ele. O diabo, em Mateus 4 mostra isso. Jesus se posicionou intencionalmente. E me chama a atenção que o diabo foi tentar criar dúvidas. Se tu és o filho de Deus, se é que tu és. Quantos têm trazido dúvidas do seu chamado, do seu ministério, daquilo que Deus já te chamou, do propósito de Deus para a sua vida, dos seus planos, que o Senhor já colocou paz no seu coração como árbitro para que você possa executar? Quantos já fizeram isso? A quem você tem dado ouvidos? A línguas que promovem maldição ou ao Senhor dos Senhores? Queridos, a palavra de Deus está aqui. Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás, somente a Ele darás culto. Eu e você somos chamados para viver única e exclusivamente para Deus. É um monopólio, é um direito exclusivo, é a exclusividade dEle. Deus está me usando e te usando. Ele quer continuar te usando para as boas novas, para trazer salvação aos seus familiares, aos seus amigos, aqueles que você não conhece. Nossa missão como Lagoinha aqui em Carrão, temos 10% do nosso bairro alcançado. Falava hoje com os líderes, 9.000 pessoas. Você tem fé para isso?
9.000 pessoas transformadas, renovadas, restauradas, não para serem assistentes de cultos, pessoas assim, ó. Pastor, essa palavra, mais ou menos. Não, meus queridos, pessoas que estão com a camisa amarrada, desobsolta. Eis-me aqui, eu vou trabalhar, eu vou pregar, eu vou na praça, eu vou visitar os vizinhos. Aquela pessoa não está vindo aqui faz 2 semanas, pastor, posso visitá-la? Filho, nem pergunta, vai no nome de Jesus. Esse é o chamado de Deus para você. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para o Senhor. Contrariando um filme da região aqui, olhe sim para o alto, olhe para o Deus que te cura, que te restaura, que te salvou, tirou das trevas para estar aqui hoje, vivendo a graça de Deus. Obrigado, Pai, pela sua graça. Eu não posso ser egoísta de viver esta graça sozinho. Eu não posso ser egoísta. Você está disposto a dizer não? Está disposto a dizer não às tentações? Está disposto a usar a sua língua para ser manancial de vida? Está disposto a dizer sim ao chamado de Deus? Está disposto a dizer sim? Jesus é o Filho de Deus, morreu por mim naquela cruz, e Ele me atraiu. E quando Ele morreu, eu estava ali morto com Ele. E essa vida agora, quando Ele ressuscitou, Ele me trouxe salvação. Se Jesus tivesse aceitado a um atalho, a um chamado do diabo, te darei todo este mundo, eu e você estaríamos mortos eternamente. Mas Jesus venceu por mim, venceu por você, venceu por amor, e acima de tudo Ele venceu porque Ele continuou olhando para o propósito do Pai. Salvar o que estava perdido, morrer por mim, me salvar, te salvar. Se você acha que você não vale nada, Jesus te ama, e te chama. Feche os seus olhos, coloque as suas mãos no seu coração, faça essa oração comigo nesta manhã. Paizinho querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos leva a ter entendimento, de nos posicionar, de sermos intencionais, de usar a língua como um instrumento tão perigoso, mas que nós usamos para o bem, para ela nos dirigir para o bem. Pai, língua para promover a Tua palavra, a língua para promover, Senhor, a paz, a libertação, a cura. Senhor, quantas vezes eu tenho dado ouvidos a pessoas que não Te conhecem, não conhecem a Tua palavra. Quantas vezes eu tenho dado ouvidos, Senhor, à mídia social. Pai, diante disso eu também já quero Te pedir perdão. Quantas vezes, Senhor, eu consigo dedicar talvez horas subindo páginas de mídias sociais, e não consigo dedicar minutos na Tua presença, ó Pai. Nesta hora eu venho Te pedir perdão. Perdoa-me, Senhor, perdoa pelas minhas faltas, perdoa pelos meus pecados. Quantas vezes eu tenho feito coisas, Senhor, que aparentemente eu sinto que acho que eu estou Te desagradando, em mentiras, em caminhos perigosos. Mas nesta manhã, Senhor, nesta manhã eu quero voltar para Ti. Nesta manhã eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar, Senhor, e quero declarar que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Pai, nesta hora eu estava talvez até distante, talvez, Senhor, eu nunca me afastei de Ti, mas de verdadeiramente eu estava como uma brasa apagada. Espírito Santo de Deus, sopra em mim, sopra nesta hora, para que, Senhor, eu saia daqui vivendo novos começos,
para que o Senhor, tu possa promover em mim, através de mim, a tua palavra. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, vem limpar-me, vem purificar-me, vem santificar-me, para a tua glória, no nome de Jesus, amém.